Eu vou lançar um desafio. Eu quero ver se você consegue resolver. O que chama atenção logo de início é o PISA 2022 que está lá no canto esquerdo superior. PISA significa Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. E nesse ano, 2022, participaram aproximadamente 700 mil alunos de vários países. Essa avaliação é aplicada a cada 3 anos desde o ano 2000. E o Brasil participou de todas as edições. Isso que a gente está vendo aqui é o painel que o aluno encontrou no momento em que ele foi realizar essa avaliação. Uma coisa que chama atenção é uma avaliação de matemática e tem o símbolo de uma calculadora, ou seja, ele pode usar uma calculadora para resolução da questão. Em outras palavras, essa avaliação não está verificando se o aluno sabe as 4 operações, porém, obviamente, vai avaliar o raciocínio lógico desse aluno. Então, nessa primeira questão, logo abaixo, você vê lá, padrão triangular. Padrão é algo que se repete. Ele coloca um pequeno enunciado aí. Alex desenhou o seguinte padrão de triângulos, vermelhos e azuis. As primeiras 4 linhas do padrão estão mostradas abaixo. Então, ele mostra como se fosse o caderno aí do Alex, 2 canetinhas e uma azul, uma vermelha, que obviamente foi como ele desenhou os triângulos. E aí vai até a 4ª linha. A pergunta está aqui na coluna da esquerda. Refere-se ao padrão triangular à direita, clique no item correto que responde à questão. Se Alex estender o padrão para a 5ª linha, qual seria a porcentagem de triângulos azuis nas 5 linhas do padrão? Tem aí as alternativas, então você vai dar uma pausa aí no vídeo e vai tentar descobrir qual a alternativa correta. Depois a gente continua então. Até mais. Então, você conseguiu encontrar a alternativa correta? Ou ao menos encaminhou o raciocínio lógico para a resolução dessa questão? Porque, como eu falei para você, essa questão surgiu no PISA, nessa edição de 2022. E certamente você já deve ter ouvido falar no resultado dos estudantes brasileiros nessas avaliações internacionais. E o PISA é uma dessas avaliações. Agora, eu coloquei o enunciado da questão para que você consiga entender o que significa esse dado que eu vou colocar agora. O Brasil participou com aproximadamente 14 mil estudantes nessa versão do PISA 2022. Acontece que somente 16% dos alunos conseguiram acertar essa questão. Então, a partir disso, você consegue entender quando a gente fala do baixo rendimento dos estudantes brasileiros. Através desse gráfico, nós podemos ter a ideia da situação do Brasil em relação a essa avaliação de matemática do ano de 2022 no PISA. O primeiro colocado foi Singapura, com 575 pontos. O Brasil ficou em 65º lugar, fazendo 379 pontos. A média da OCDE, ou seja, a média de todos os países que participaram, foi de 472 pontos. Então, a partir disso, você já consegue perceber que o Brasil ficou praticamente 100 pontos abaixo da média, enquanto o primeiro colocado ficou aproximadamente 100 pontos acima da média. Um aspecto que poderia levantar dúvidas quando a gente analisa aqueles resultados é o fator socioeconômico, porque aqui no Brasil as escolas privadas parecem apresentar muitas vantagens em relação às públicas. Só que a variação no desempenho entre as escolas privadas e as públicas foi de 15%, tanto aqui no Brasil quanto na média dos países que compõem a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a organização que cria e aplica o PISA. Mesmo os alunos brasileiros com melhor poder aquisitivo
tiveram desempenho em matemática abaixo da média da OCDE, aqueles 472 pontos que nós acabamos de ver. Se o problema não é socioeconômico, o que está acontecendo para que o desempenho brasileiro seja tão fraco? O PISA avalia o desempenho em 3 domínios: leitura, matemática e ciências. A idade média dos estudantes é de 15 anos, porque é justamente o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Essa avaliação busca relacionar os dados sobre a aprendizagem dos estudantes, além dos principais fatores que vão influenciar nesses resultados. Nessa edição de 2022, aconteceu algo interessante, porque tentaram detectar o nível de ansiedade dos alunos frente aos problemas de matemática. Essa tabela mostra os resultados da ansiedade frente à matemática, relacionando os estudantes dos outros países da OCDE e do Brasil. O primeiro resultado foi de 65% dos estudantes dos outros países frente à ansiedade em relação às notas de matemática. Já os estudantes brasileiros, 79,5%, praticamente 80%, ficam ansiosos em relação às notas. 40% dos estudantes dos outros países ficam tensos ao resolver as questões de matemática, enquanto 62,3% dos alunos brasileiros vão ficar nervosos. Bem, como a gente sabe, uma mente ansiosa ela não vai conseguir raciocinar de forma adequada. Ela acaba entrando no estado negativo que inviabiliza um raciocínio equilibrado. Essa ansiedade, sem dúvida, acontece em parte pelo despreparo dos estudantes para o enfrentamento de novas situações, novos desafios, aqueles apresentados na matemática. Então a ansiedade não é a causa do baixo rendimento na avaliação de matemática, mas é a consequência do despreparo. Então vamos resolver aquela questão do PISA. Só que eu vou fazer de duas formas diferentes. Eu quero ver se você consegue notar qual é a principal diferença. Primeiramente, eu tenho que completar a quinta linha, porque é o pedido do enunciado. Então, fica fácil. Só pelo visual, você consegue perceber que a quinta linha vai ser formada através desses triângulos, nessa configuração, certo? Aí o próximo passo é o seguinte: eu quero saber, de acordo com o enunciado, a porcentagem de triângulos azuis. Então, preciso contar quantos azuis tem. Eu vou lá, conto um por um, descubro que tem 10 triângulos azuis. Então, número de triângulos azuis, 10. Como eu quero fazer a porcentagem em relação ao total dos triângulos de todas as linhas, é só contar também. Então, vou descobrir 25 triângulos. Para eu descobrir quanto que 10 representa em relação a 25, é muito fácil. Fazer uma regra de 3. 25, total de triângulos, representa 100%. Então 10 vão representar x. Aí você multiplica em cruz, 25 vezes x é igual a 10 vezes 100. 10 vezes 100 vai dar 1000, então vai ficar x é igual a 1000 sobre 25. E o resultado disso é 40%. E é a resposta. Então eu tenho 40% dos triângulos são azuis em relação ao total. Então, você conseguiu acertar a questão? Porque somente 16% dos alunos brasileiros conseguiram acertar, contra quase 70% dos alunos dos outros países. E isso é preocupante porque a questão, como você viu, o enunciado, exige um conhecimento básico da porcentagem. E isso é essencial para que alguém possa exercer sua cidadania. Quando você vai fazer uma compra no mercado, ou mesmo você vai vender alguma coisa, você tem que entender esse processo de porcentagem. Mesmo para entender aquilo que eu acabei de colocar em relação aos resultados do Brasil e os outros países frente a essa avaliação. E é importante que se diga que essa avaliação não é para verificar quem é o primeiro colocado ou o último, porém para verificar o nível de desenvolvimento de aprendizagem dos estudantes que vão estar
à frente do país. Outro aspecto importante é que um jovem ao longo da sua vida, ele vai ter que atualizar o seu conhecimento. Quer dizer, a gente sabe disso. Você tem que estudar o tempo inteiro, não para simplesmente porque saiu da escola. Você tem que ampliar e direcionar suas habilidades profissionais muitas vezes. E tem um conjunto de habilidades que são básicas. Então, no caso, a porcentagem, o cálculo da porcentagem é algo básico. Acontece que, para a maioria dos alunos, essa pergunta foi uma surpresa, algo que eles não esperavam. Porque é muito comum sermos treinados para resolver questões padrão, que exigem muita memória e pouca prática real de raciocínio. Você já deve ter participado de cursos, de aulas, onde você é praticamente adestrado a resolver questões que caem na prova. Quando essa questão muda um pouquinho, mesmo que seja essa mudança simples, como a gente acabou de ver, o aluno se sente perdido. Então vem a ansiedade e a dificuldade em resolver a questão. Isso ocorre também, por exemplo, na alfabetização. Para muitos, ler é só conseguir traduzir a escrita em fala. Esquecem que a interpretação daquilo que você está lendo, a compreensão, são fundamentais na leitura. Então, nesse sentido, a leitura é um processo de aprendizagem. Assim, a leitura é como ver um mapa. Então, só vai fazer sentido se você souber para onde está indo. Repare que ao analisar através dessa perspectiva, o problema está em como a maioria das pessoas entende o que significa aprender. Ao terminar uma aula, os alunos realmente compreenderam alguma coisa que o professor explicou? Ou só estão decorando as fórmulas para ir bem numa prova e passar de ano? Qual é efetivamente a capacidade que o aluno desenvolveu e consegue levar para a sua vida? Vamos agora para uma segunda resolução daquela mesma questão. Então, olha só. A primeira parte é encontrar a quinta linha. Antes de qualquer coisa, é interessante você notar o seguinte, que existe um padrão que se repete. Então, a primeira linha tem um triângulo vermelho, a segunda linha tem dois triângulos vermelhos, e surge o primeiro azul, e assim por diante. Na quarta linha tem quatro triângulos vermelhos. Então, obviamente, você já sabe que na quinta linha vão ter cinco triângulos vermelhos. Perfeito? Então, você já encontra o padrão numérico dessas quantidades de triângulos. A mesma coisa em relação ao azul. O primeiro triângulo azul surge na segunda linha. Aí na terceira linha tem dois triângulos. Na quarta linha tem três triângulos azuis. Na quinta linha vão ter quanto? Quatro, né? Sempre um a menos, um número a menos em relação à linha. Agora, também é fácil você descobrir o total de triângulos em relação a essa figura. Então, primeira linha tem um triângulo, na segunda linha tem três triângulos, né? Dois vermelhos e um azul. E assim por diante. Então, note o seguinte: primeira linha tem um, na segunda linha tem três, na terceira linha tem cinco, na quarta linha tem sete, números ímpares. Então, na quinta linha você vai ter nove triângulos. É interessante você perceber que existem padrões repetitivos que você vai encontrando e você consegue prever o que vai acontecer com a quinta linha sem mesmo ter desenhado essa quinta linha. Aliás, esse é exatamente o raciocínio científico. O cientista ele busca padrões na natureza e tenta, através desses padrões, encontrar algo que ele está prevendo ou explicar algo que ele ainda não viu. Então, isso é muito comum na ciência. Bom, enfim, é fácil então entender por que essa quinta linha, mesmo que visualmente você perceba o padrão, é importante notar que existem padrões numéricos aí também. Muito bem, aí vamos para a segunda parte dessa questão. Então, para encontrar o número de triângulos azuis, é muito fácil, basta você perceber que
você vai tendo um número crescente de triângulos azuis, então é só somar 1 mais 2 mais 3 mais 4. E aí você vai chegar nos 10 triângulos azuis. O mesmo ocorre com o número total de triângulos. Na primeira linha tem 1, na segunda linha 3, até a quinta linha que você vai encontrar 9 triângulos. Somando todos eles, você vai obter um total de 25. Quando existe uma pergunta acerca de porcentagem, no fundo, é uma pergunta de fração. É a parte de um todo. Então, 10 sobre 25. 10 é o número de triângulos azuis, o todo é 25, o número de triângulos, o total de triângulos. Na sequência, eu vou multiplicar por 4 em numerador e denominador, e vou obter 40 sobre 100. Eu tenho uma fração que é composta por números diferentes. 40 sobre 100 são números diferentes de 10 e 25. No entanto, se eu dividir 10 por 25, vai dar 0,40. É o mesmo resultado de 40 dividido por 100. Agora, ao multiplicar pelo mesmo número, tanto em numerador como em denominador, eu no fundo estou multiplicando por 1, porque no caso 4 dividido por 4 dá 1, e o 1 é um elemento neutro na multiplicação. Então, embora a outra fração que eu obtive, 40 sobre 100, é composta por números diferentes, ela é equivalente a 10 sobre 25, porque dá o mesmo resultado. Acontece que eu queria, em denominador, 100 partes. Por isso eu multipliquei por 4. O 25 por 4 vai dar 100. E essa fração, que é dividida em 100 partes, é muito usual, porque normalmente nós utilizamos frações que têm o denominador em 100 e por isso nós denominamos porcentagem. É isso, é muito simples então. Nesse caso, 40%. E é muito comum a gente ver 40 e o símbolo da porcentagem. E a gente lê assim, 40% significa 40 partes de cada 100. Muito simples. Agora, quando você faz a conta, então se eu dividir 40 por 100, vai dar 0,40. Para eu voltar para a situação de porcentagem, então eu estou com o número decimal. Basta eu multiplicar por 100. E aí eu obtenho os 40%, a resposta procurada. Então, é muito importante você entender isso. O raciocínio humano, ele funciona como uma alavanca, é uma ferramenta poderosa, mas tem que ser bem construída e ser bem utilizada. Então não adianta nada decorar porcentagem, regra de 3 que cai na prova, porque mesmo assim eu fiz de propósito. Quando eu resolvi através da regra de 3, a gente costuma falar assim, multiplica em cruz. Minha pergunta para você é, por que multiplica em cruz? Não é uma mágica. É muito interessante como a gente aprende alguns processos sem entender o que está acontecendo. Obviamente, quando você não entende, você não tem o domínio sobre esse conceito, sobre esse conhecimento. O que importa é você entender o que cada coisa significa e como você deve usar esse conhecimento em todas as situações do seu dia a dia, não só nas questões da prova. Um outro exemplo de como nós temos uma noção bem reduzida do que significa aprender acontece quando se vai tirar uma carteira de habilitação para motorista. Normalmente as pessoas são treinadas para passar no exame, é só isso, você sabe. Então memorizam as placas sem compreender o que elas querem dizer, ou até pior, né? Que atitude que se deve tomar quando aparecer uma placa daquela. A aula teórica que se tem na autoescola é totalmente desvinculada da prática. Então, note que a gente está falando do mesmo assunto. Eu dei o exemplo agora da carteira de habilitação de motorista, mas isso daí acontece em várias situações. Por isso que a aprendizagem que eu denominei de aprendizagem profunda, ela é necessária e também fundamental para a nossa vida. O raciocinar em lugar de simplesmente memorizar. Então, é encontrar relações para que aquele novo conhecimento que você está aprendendo,
ele se articule com o seu repertório. Então, aprender profundamente é como construir um alicerce sólido que suporta pesos que são inesperados, como foi a situação lá da questão que eu mostrei para vocês. Isso implica em mais confiança, não só para enfrentar as questões de matemática, mas também, principalmente, os mais variados desafios que aparecem na vida e que acontecem a todo momento. Então, desde que você tenha essa segurança, a questão da ansiedade vai reduzir e certamente vai chegar um momento que ela vai deixar de existir quando você tiver que enfrentar um problema de matemática ou um problema na sua vida. A conclusão é que a mais alta tecnologia, a melhor ferramenta para o ensino, não garante a aprendizagem do estudante. Todo esse assunto do desempenho dos alunos lá no PISA, a resolução de uma questão de duas formas diferentes, só foi para chegar à conclusão que a verdadeira solução está na aprendizagem profunda, está nas suas mãos. Estou falando daquela compreensão que faz sentido, que vai além das quatro paredes da sala de aula. O tipo de aprendizagem que integra conhecimento e sabedoria perfeitamente ao seu repertório. Portanto, repense a forma como você aprende, porque aprender profundamente é um excelente caminho para o verdadeiro desenvolvimento humano.